Deixa a chuva descer, deixa a chuva descer, iau, 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 a tua presença. Oi, queridos, a paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês, que a benevolência do nosso Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Uma ótima tarde a todos vocês, que a benevolência do nosso Criador os alcance, com toda sorte de proteção, sabedoria, a presença resplandecente do nosso Criador. Assim seja. Hoje nós iremos falar sobre a terra seca. O que significa na Bíblia uma terra seca? Nós ministramos uma palavra, desperta tu que dormes, falando em Isaías 35 sobre a terra seca, o deserto, a terra quando ela seca, quando a presença do Criador manifesta, ela vai florescer, ela vai se alegrar, ela vai exultar de beleza, de resplendor, de glória, de poder, de autoridade, de manifestações. Para hoje nós iremos meditar no Salmo 107, nós iremos meditar também, nós iremos dar uma passada pelo Salmo 143 e vamos também, depois se vocês tiverem oportunidade, ler no livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 21, também fala sobre a terra seca. No livro de Juízes conta a história de Gideão, que ficou convencido de que o Criador o libertaria se a terra ao redor dele estivesse seca, mas a lã estivesse molhada de orvalho. Então ele se convenceu da presença do Criador. Então, que nessa tarde você possa se convencer da presença do nosso Criador abundantemente sobre a sua vida. No Salmo 63, o salmista relata a sede que nossa alma deve ter pelo Criador, pela presença do Criador. Quando nós estamos com fome, com sede da sua presença, é como se nós estivéssemos em uma terra seca, num deserto. Sabe, querido, quando você está com vontade de tomar água, e por mais que você coma ou beba qualquer outro tipo de bebida, se não for água, não vai te saciar. Assim a presença do nosso Criador, quando nós permitimos que Ele nos encontre e que nós aceitamos a sua presença através de Yahshua Mashiach, a nossa sede pela presença dele, ou seja, aquela sede pelo aquele copo de água é saciada. Então, que quando nós não estamos com a presença do Criador, quando nós não estamos com a terra molhada, ou seja, com a presença dele transbordando, com o cálice transbordando nas nossas vidas, as nossas orações elas ficam assim, insignificantes. As nossas orações se tornam como um deserto, como uma terra seca. Você ora e nada acontece. Você declara e nada acontece. Você louva, simplesmente o louvor seu se torna apenas uma repetição aleatória. Porque ali não flui, não manifesta a presença do Altíssimo Todo-Poderoso. Agora, quando nós estamos com a terra molhada, ou seja, quando nós estamos conectados com o seu Ruach Kadosh, quando nós declaramos, a presença dele já se manifesta, as presenças dele já começam a resplandecer, há um mover, há um movimentar, um sobrenatural fora do comum, que não se possa explicar, mas sim experimentar. Que nessa tarde, através desse vídeo, que você possa experimentar a presença do Criador. Eis-me aqui, use-me como canal de bênção. Permita que a chuva desça. Abre os céus. Tem um louvor lindíssimo, Abre os céus, que a chuva desça. Desça a sua chuva, desça a sua presença nessa tarde. Que vidas sejam molhadas, que vidas venham conectar-se contigo através dessa palavra. No Salmo 143, versículo 6 diz que a terra seca, ela tem sede, quando a terra está seca, ela não tem sede por chuva. Ou seja, imagina um deserto, nada cresce, nada flui. Mas quando a presença do Criador está, conforme está no Isaías 65, o deserto e a terra pode estar seca, mas quando a presença do Criador, quando ele quer resplandecer, quando ele quer fazer com que mais uma profecia dele se cumpra, o que acontece? Aquelas vegetação, aquelas flores começam a exultar, começa a transbordar, começa a nascer no deserto, mesmo com aquela sequidão, aquele sol, aquela pintura, aquele calor, ali transborda. Ali, a alegria, você vê aquele deserto, tudo deserto, tudo sequidão, aquele calor subindo, aquele vapor, mas ali tem aquelas flores, aquelas vegetações
florescendo, se alegrando para alegrar aos olhos de quem vê, né? Assim diz no Salmo 43, a terra seca somos nós. Na Bíblia, terra seca somos nós, seres humanos. Quando nós não temos a presença do Criador, sabe o que acontece conosco? Nós ficamos murchos, nós ficamos tristes, nós ficamos doentes, as nossas orações não sobem, aquilo que nós declaramos não acontece. Por quê? Porque nós necessitamos da chuva, que a chuva é a presença através de Yahshua Mashiach, do seu Ruach Kadosh. Quando cai a presença dele, transborda nossas vidas. Quando Yahshua entra nas nossas vidas, através do seu Ruach Kadosh, nós somos saciados daquela seca, daquele deserto, daquela tristeza, alegria. Ela floresce de dentro para fora. É forte demais, né? Isaías 53, versículo 2 diz que porque foi subindo como um renovo diante dele e como a raiz de uma terra seca. A seca naquela época representa a seca espiritual que existia na época de Yahshua. E quando ele veio, ele saciou aqueles que o escutavam, aqueles que seguiam a sua doutrina, a sã doutrina verdadeira, os seus ensinos, eles eram saciados pelaquela sequidão. Né, querido? Assim conforme está previsto no fim dos dias, quando o Ruach Kadosh do Criador for retirado da terra, vai vir aquela seca espiritual, um deserto. As pessoas vão buscar por profecias, vão buscar por aqueles que pregam a verdade e não encontrarão, né? Nós já estamos observando isso, de tanta apostasia, né? De tanta zombaria, né? Da verdadeira palavra. Por que na época de Yahshua, em Isaías 52:6, fala sobre isso, sobre essa ausência, né, essa secura espiritual? Porque naquela época de Yahshua, tinha muita iniquidade causadas pelos judeus, né? Pelos líderes judeus daquela época e dos seus seguidores. Era muito pecado, era muita blasfêmia, era muita mentira, era muita... muito iniquidade que eles carregavam, transgressões. Então a terra estava seca, exausta, estava uma secura espiritual, não somente uma secura física que nós vemos hoje nos dias atuais, né? Quantos dias sem chover? Não é mesmo? Quantos dias sem chover? Você acha que isso é normal, queridos? Não. Além de não termos a chuva para molhar, porque a terra só vai frutificar, os alimentos só vão prosperar, vão frutificar, vão crescer depois que há água em abundância, para saciar a sede da terra, para que aquelas vegetações, que aquelas plantações floresçam, cresça, brota, transforme-se em flores, frutos. Depois a sua colheita. Como vamos colher se não tem a chuva? Se não temos a presença do Criador, como que nós vamos resplandecer se Yahshua não se faz presente na nossa vida através do Ruach Kadosh? Se nós aceitamos ele, nós florescemos. Assim conforme o Salmo 63. O salmista, ele escreveu esse salmo dizendo, demonstrando a sede pela presença do Criador. É como se nós estivéssemos numa terra seca. Eu vou fazer uma analogia para vocês me compreenderem. É quando você escuta uma palavra que é fermentada, né? O evangelho é fermentado, tem pecado no altar. Aquelas pessoas que ministram estão em pecado, aqueles que cantam, os levitas, estão em pecados. Você ouve, você escuta aquele louvor, você escuta aquela ministração, aquela palavra ali, sente até bem naquele momento, mas quando você volta para casa é um vazio, é uma secura, é uma sede, é uma fome pela presença do Criador. Agora, quando nós escutamos a palavra verdadeira, quando nós escutamos a sua sã doutrina verdadeira, querido, ali, seja ele que seja uma palavra, seja um louvor, ali enche, transborda. Ali é como se nós estivéssemos no maior sol, no maior deserto, aquela sequidão que a terra chega a rachar. É quando, em comparação a nós, fazemos analogia a nós como ser humano, é como quando nós estamos ausentes da presença do Criador, quando nós não temos conexão com Ele, quando nós não temos temor por Ele, e quando nós buscamos pela Sua presença, pedimos benevolência pelas nossas vidas, pedimos perdão pelas nossas vidas, a Sua chuva, Ele abre os céus e a chuva desce. Não somente a chuva física, mas a chuva espiritual, que é como um rio que transborda.
Faça uma comparação de um ribeiro, de uma fonte inesgotável de água. É assim a presença do Criador. Quando nós recebemos o seu Ruach Kadosh, quanto mais nós limpamos a nossa casa, que é o nosso coração, mais ele transborda, mais ele entrega, mais ele resplandece. Assim a chuva. Quanto mais ele abre os céus e enche a chuva física que nós necessitamos para que o plantio venha florescer, que venha frutificar e, consequentemente, a nossa colheita. Assim como nós buscamos a presença do Criador, recebemos o seu Ruach Kadosh, e quanto mais santificamos, quanto mais nós temos temor pela sua presença, mais nós iremos receber. Seremos como um rio que transborda, uma fonte inesgotável, sabe, uma fonte de água. E quanto mais você tira, mais água sai, mais água flui. É como se fosse uma manancial de água, vai jorrando, transbordando, que onde você passa, você vai transbordando a vida das pessoas, as pessoas vão sendo alcançadas, as pessoas vão sendo livres, as pessoas vão sendo libertas, a libertação acontece. Por quê? Porque houve um encontro, tomor da água, da fonte da vida, que é Yahshua Mashiach, né? Então, o Salmo 107, deixa eu fazer a leitura dele aqui rapidinho. Salmo 107, depois nós iremos no Provérbios 3, que eu quero fazer uma analogia. Salmo 107, 33. E Al transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou desertos em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Ou seja, ele trabalha em contramão do mundo. Aonde estava cheio de água, virou uma terra frutíssima, se tornou um deserto salgado. Por quê? Por causa da maldade das pessoas, por causa da maldade dos habitantes. Por que você acha que hoje nós estamos vivendo essa seca? Você acha que é o seca do clima? Não, queridos. É a maldade que está no mundo. É a prostituição, a promiscuidade, a zombaria. É o pecado, é as transgressões que está fazendo com que os próprios habitantes da terra estão atraindo sobre si maldições. Porque quando nós zombamos do Criador, quando nós pecamos, somos pecadores e não nos afastamos do pecado e não reconhecemos que somos pecadores e geramos dentro de nós um arrependimento verdadeiro, porque tem gente que peca todo dia e não quer se arrepender de forma alguma. Peca e não reconhece o seu pecado. Sente um remorso às vezes de tantas pessoas falar, aí depois passa um tempo, fica um tempo sem pecar, depois vai lá e faz tudo de novo. Isso gera o quê? Isso gera um deserto, isso gera uma sequidão, isso gera, querido, maldição. Por isso que o Criador trabalha em contramão ao mundo. E ele transforma rios em desertos. Onde que tem uma fonte que está jorrando água assim, ó, disparada, ali se torna seco, infrutífero. E ao contrário daquilo que está deserto, conforme está em Isaías, que nós falamos, eu já fiz até um vídeo sobre isso, Isaías 35, o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ou seja, onde não tinha possibilidade nenhuma de nascer vida, de florescer, o Criador, para se cumprir uma profecia, para se manifestar, ele permite que ali, naquela secura, naquele sol, naquela quentura, floresça. Assim comigo contigo, querido. Quando nós podemos, por isso que você não pode olhar o cenário, por isso que você não pode olhar para a circunstância que está ao seu redor. A fé, querida, é você crer naquilo que seus olhos não alcançam, aquilo que seus olhos não vê. Isso é ter fé. Essa fé que agrada o Criador. Isso é loucura para o mundo. Mas nós temos que ter essa fé. Crer naquilo que nós não vemos, mas temos certeza que vai acontecer. Né? Por isso, o nosso deserto, aquilo que está seco aos olhos humanos, aquilo que está apagado, aquilo que está fechado, aquilo que humanamente não tem possibilidade alguma, o Criador trabalha em contramão. Faz com que aquela situação floresça, que aquela secura, os céus abrem, a chuva desça, ou seja, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos em pecado, carregando pecado sobre as nossas mãos, quando os habitantes da terra estão em pecado, tudo seca, as orações é seca, a pessoa é vazia, o semblante da pessoa é seco.
é fechado, é árido. Quando nós estamos com o seu Ruach Kadosh transbordando nas nossas vidas, sabe o que acontece conosco? Nós transbordamos, nós florescemos no deserto. Por quê? Porque o Criador trabalha em contramão. Ele não precisa de circunstância para ele se manifestar. Ele não precisa de circunstância para abençoar. Ele não precisa de circunstância para prosperar. Ele não precisa de circunstância. Não tem água, está deserto, a terra está rachada. Ele floresce, ele faz com que você floresça. Então, que nessa tarde, em nome de Yahshua Mashiach, nós vamos pedir ao Criador, Yahweh, ouça a nossa oração. Ouça a nossa adoração. Abra os céus. Permita, Pai, que a chuva desça. Permita, Pai, que a sua presença desça. Que seu sobrenatural manifeste nesse dia. Ele vai permitir, queridos, que ele trabalhe de uma forma inexplicável, incomparável. Onde que está seco, o deserto floresça. E onde que aos olhos humanos, humanamente olhando, já está verde, florescido, frutificando, começa a secar. Por quê? Por causa da iniquidade. Por quê? Por causa da maldade. Por quê? Por causa da falta de temor. Por causa dos habitantes que estão deszombando da sua presença. Então, ele trabalha, nunca esqueça disso, ele trabalha em contramão. E ele transforma, querida. Ele transformou o deserto em lençóis de água. E a terra seca em mananciais. Então, aquilo ali que estava desértico, ele fez com que jorrasse água. Em mananciais de água, um ribeiro, fontes inesgotáveis de água. E aquilo que estava frutífero, cheio de água, secasse. Então, quem somos nós para comparar, para compreender o seu trabalhar? Haja visto que ele trabalha em contramão os nossos pensamentos. Até porque os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. O nosso caminho não são os seus caminhos. Até porque os planos dele são maiores e melhores. Por isso que quando nós orarmos, nós temos que dizer: Pai, que seja feita a tua vontade. Esse é o meu projeto. Eu consagro a ti e apresento a ti. Que a sua vontade prevaleça. Porque quando nós damos legalidade, que a vontade dele prevaleça na nossa vida, isso significa que nós jamais erraremos. Jamais perderemos. E com o Criador, quando nós nos entregamos a ele, não se perde. Não se perde. Ou você ganha ou você aprende. Pense nisso. Então, para nós finalizarmos, e eu fazer uma analogia aqui para você, nessa tarde de quinta-feira, para a glória de Yahweh. Cadê a palavra? Eu quero que você venha meditar comigo em Provérbios 30, versos 4. Quem subiu o céu e desceu? Você conhece alguém que já foi aos céus e desceu? Desceu e contou tudo que acontece lá? Contou os planos do Criador, como o seu trabalhar? Você conhece alguém? Quem pegou o vento com suas mãos? Você conhece algum ser humano na face da terra que consegue pegar o vento com a própria mão? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Todas as águas, os mananciais de águas. Quem amarrou as águas na sua própria roupa? Você conhece alguém, algum ser humano que foi capaz de fazer isso? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem que você acha que? Qual do canto das terras, do mundo? Quem que estabeleceu? Haja luz e ouve. Quem foi? Você acha que foi um ser humano? Teve a capacidade de estabelecer ponto A, ponto B, ponto C, ponto D? Você acha que o ser humano tem capacidade de estabelecer alguma coisa? Não tem. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você sabe. Então, esse livro de Provérbio 30, versos 4, fala sobre o Criador, que é um código, uma revelação dele, mostrando para o seu poder, a sua autoridade, esqueci, deu um branco na minha mente. Aqui, nesse livro de Provérbios, mostra para mim e para você que tudo que foi feito não poderia, de forma alguma, se comparar a um ser humano. Que jamais teria capacidade de criar alguma coisa ou determinar alguma coisa. E até pela circunstância de como foi feito e como foi criado, só pode ser pelo Todo-Poderoso. E ele mostra, aí ele deixa para mim e para você assim: qual é o seu nome? Quem que foi esse que subiu o céu e desceu?
Quem que contemplou os bons? Quem que pegou o vento com suas próprias mãos? Quem amarrou as águas do mundo todo na sua própria roupa? Quem estabeleceu a extremidade da terra? Qual é o seu nome? Você sabe o nome verdadeiro? Muitos acreditam que é Deus, mas não é. Esse nome, Deus, vem do grego, da Grécia. É nome de blasfêmia. Quando você fala Deus, você está falando de Zeus. O nome verdadeiro é Yud-Rei, Vav-Rei. Na pronúncia, Yau. Esse é o nome dele. E qual é o nome do seu filho? O pai honrou o filho de tal maneira que colocou o próprio nome do filho. Muitos acreditam que é Jesus, só que não é. Quando você, antigamente, ministrava em latim, Jesus significava Iesus. Se você traduzindo do latim para o português, vai dar Jesus. Você jogando Iesus no latim pedindo a tradução, vai dar isso é um porco. Isso é uma blasfêmia, querido. Eu estive do seu lado. Não sou contra você. Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi. Eu quero divulgar, celebrar, compartilhar, adorar, mostrar, dividir, fazer você conhecer a verdade, que foi oculta e escondida. E ele honrou seu filho de sobremaneira e colocou o próprio nome no filho. Tem uma palavra no Apocalipse que fala que no fim dos dias, que o Criador ia colocar na testa dos vencedores o nome do Pai, do Filho e da Igreja e da Cidade Santa. Eu ficava sem entender. Só que o Pai também diz na sua palavra que todo ser humano na face da terra, tudo, os bichos, objetos, tudo o adoraria. Ele é o único ser digno de adorado. Eu vejo muita gente adorando Yahshua Mashiach, né? Yahshua já deixou só a adoração do Pai. Só o Pai pode ser adorado, né? Então, o Pai honrou Yahshua de sobremaneira e colocou seu próprio nome. Yahshua do Pai, Shá de salvação, porque só há salvação em Yahshua, e Laim da Cidade Santa, Yahshalaim. Então, unificou 3 em 1. O nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. A cidade escolhida pelo nosso Criador. E o Pai diz também que se você obedecer ao Filho, não for rebelde, ele próprio será adversário dos seus adversários. Inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Eu espero que essa palavra possa falar na sua vida, no seu coração, e que nessa tarde de quinta-feira, nesse novo dia, que haja um renovo do Criador sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que Ele venha liberar do seu transbordamento, do seu manancial de águas, né? Que a nossa vida seja como um rebento, uma fonte inesgotável. Que quanto mais nós buscamos a presença dEle, mais nós recebemos dEle, né? Que venha transbordar neste dia. Que Ele venha abrir o céu e permitir que a chuva desça. Não somente a chuva física, né? Mas a sua presença, que é uma fonte de água viva. Assim seja. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão eles. Cai o meu ao seu lado, 10 mil ao seu direito, mas tu e tua casa jamais será atingido. A nossa alma foi salva, como um passo do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Sabe o que diz também na palavra, Isaías 54:17? Que nenhuma arma forjada contra mim e contra você prosperará. E que toda língua que levantar contra nós em juízo, nós condenaremos. Essa é a nossa justiça, que somos filhos e servos de Al, o nosso Criador que criou os céus e terra pela palavra. Haja luz. Que nessa tarde de quinta-feira haja muita luz na sua vida, no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Paz e graça, queridos. Assim seja. Aleluia.